Abra sua Bíblia no livro que nós já lemos, na leitura bíblica oficial desse culto, na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, sobre a vinda do Senhor. Nós vamos fazer uma meditação expositiva. Deixe a sua Bíblia aberta, a nossa mídia vai colaborar também. Eu quero, antes de mais nada, dizer, é um culto de oração e ensino. Você sabe que normalmente hoje, e aqui eu tenho uma responsabilidade para com essa igreja, para com esse ministério, sede e congregações, de tal maneira que eu peço aos nossos irmãos, obreiros, dirigentes de congregações, pastores setoriais, que tenham por hábito a linha de pensamento, a linha teológica, a linha eclesiástica da igreja sede deve ser reprisada nas nossas congregações, porque o ministério é um só. Esse texto fala sobre a vinda do Senhor, um tema pouco falado, pouco ministrado. Por que se ministra muito pouco? Porque nós estamos, a igreja moderna, né, e nós vamos ver daqui a pouquinho que o apóstolo Pedro, isso aqui é profético, ele está escrevendo isso aqui há praticamente 2000 anos atrás, e a gente vê que o texto ele é atualizadíssimo, como se ele estivesse escrevendo nos dias de hoje. Então foi profético, e está cumprido aquele que ele falou. Por que se fala muito pouco sobre a vinda de Jesus? Porque na verdade, meus irmãos, nós vamos ver que as igrejas, de maneira geral, estão preparando as pessoas para viver aqui mesmo. É como se a gente já estivesse vivendo o nosso céu. Aliás, está muito ruim esse céu aqui. Está muito complicado. E as pessoas estão pregando para melhorar, não é? Então, se fala muito em dinheiro, se fala muito de prosperidade. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é o dono da prata e do ouro. E ele tem poder para prosperar o seu povo, sim. Agora, é o seguinte, ele não morreu na cruz para a gente ser rico. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao primeiro dia para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados e nos colocar na eternidade no céu de glória. Está claro, irmão? Quem pode glorificar a Deus por isso? Tudo que o Senhor faz aqui por nós, aqui nessa terra, pode nos curar, pode nos prosperar, pode nos abençoar, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz, tá? Aliás, a gente pode estar muito bem, podemos aqui ter um bom convívio entre nós podemos... a igreja é um lugar bom, né? A gente vem para o culto, a igreja quando vai bem, tem saúde, a gente nem tem vontade de sair do culto, que é muito bom, né? Lidar com os irmãos, conversar, bater papo, comungar mesmo a fé. Agora, irmão, isso aqui um dia acaba, para muita gente já acabou, né? Hoje lá em São Paulo, lá em Barueri, acabou para o pastor saudoso pastor Paulo Lucas Sacramento. Ele já dorme, já descansa no Senhor, segundo a palavra. Muitos dos nossos irmãos já foram, não é? Né? Meu pai, pastor Josias, esteve na frente desse púlpito aqui 40 anos, somente nessa igreja aqui, já dorme no Senhor. Meus pais e outros irmãos aqui que já foram. Agora, nós temos que estar preparados para quando chegar o nosso dia, ou o Senhor vir arrebatar a igreja. Amém, meu amado? Esse é o objetivo. Se a igreja não falar no sacrifício da cruz, se a igreja não falar na ressurreição de Cristo, se a igreja nunca pregar na volta de Jesus e no juízo final, não é igreja. Pode até ter nome de igreja, mas não é igreja. Então desconfie, propaganda enganosa. Glória a Deus. A vinda do Senhor. Pedro começa dizendo: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, diga comigo, desperto. Diga com exortação. Agora diga o vosso ânimo sincero. O apóstolo Pedro escreveu essa carta para despertar, para exortar. Exortar não é nada mais do que incentivar a fazer o que é correto. O vosso ânimo sincero. Ânimo sincero. Diga aqui forte, ânimo sincero. Fala com o irmão do lado, como está o seu ânimo para a volta do Senhor? O crente pode querer casar, o crente pode querer noivar, o crente pode querer ter uma casa, pode querer ter um carro, pode querer ser curado, mas o ânimo forte, o ânimo principal é a volta do Senhor. Não é? E ele continua dizendo, todos juntos, o versículo 2:
3 e 2. 1, 2, 3. Para que vos lembreis pelos santos profetas, mediante os vossos apóstolos. Leia o 3 também. Sabendo primeiro isso, o 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram. Um minutinho, vamos prosseguir aqui na nossa meditação. Ele diz aqui exatamente: sabendo que nos últimos dias virão escarnecedores. Mas antes, nos 2, ele fala assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Diga, santos profetas. Agora ele fala aí do mandamento do Senhor. Diga, mandamento do Senhor. Mediante os vossos apóstolos. Que ele diz assim: olha, os profetas falaram, e de uma maneira concomitante, combinando, batendo com o que os profetas falaram, os apóstolos do Senhor reproduziram os mandamentos que Jesus deu. Diga comigo, profetas, apóstolos. E os apóstolos confirmaram o mandamento do Senhor que havia sido profetizado pelos santos profetas. Mas ele fala que no nosso tempo, só para você preste atenção à sequência, diga assim: santos profetas, Jesus Cristo, os apóstolos do Senhor. Agora ele vai dizer quem é que vem depois aí. Vamos lá? No versículo 3, toda a igreja. Virão quem? Andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo o quê? Porque desde os pais dormiram. Irmãos, ele está dizendo assim: olha, os profetas falaram, Jesus confirmou, os apóstolos estão confirmando os mandamentos do Senhor. Agora os escarnecedores, diga escarnecedores. Compartilhe com esse irmão. Tem visto escarnecedor por aí, irmão? O cara vive de escarnecer da palavra. Olha, preste atenção. Já tem gente dizendo por aí que o arrebatamento não existe, é uma ficção. E gente que já foi considerada gente conceituada. O apóstolo Pedro está prevendo isso. Os profetas profetizaram, Jesus confirmou, os apóstolos confirmaram, pregando aquilo que Jesus mandou, e agora aparecem os escarnecedores assim: cadê a sua vinda? O irmão disse ali: é forte mesmo. Por isso que a gente está aqui lendo a palavra de Deus. É ela que nos fala. Pedro fala assim: para fortalecer o seu ânimo, para você não esquecer que ele vai voltar, que a igreja está aqui aguardando. E agora o versículo 5, toda a igreja, 1, 2, 3, 5 e 6. Eles e a terra que foi tirada da água. E o 6. Agora leia o 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Eles falam assim: está tudo do jeito que começou. Não, não está. A criação foi uma coisa, o dilúvio veio e acabou tudo. Ele está lembrando uma coisa aqui, pastor Carlos José, exatamente o seguinte: se Deus não tivesse proposto, ele mesmo dito, que jamais ele acabaria tudo isso aqui como acabou no dilúvio, era capaz de ele acabar de novo. Olha que coisa, mas ele está querendo lembrar o seguinte: ele é tão poderoso que ele acabou lá com o dilúvio e ele fez tudo de novo. E diz que pela mesma palavra ele fez.
E agora, eles estão escarnecendo de Deus, dizendo que isso aí nada existe. Mas se o Senhor quisesse, Ele acabava tudo e fazia de novo. Mas Ele não faz, porque Ele não passa por cima da sua própria palavra. Aí Ele fala, estes céus, aleluia, esse mar, estão preservados, diga preservado. Porque o próprio Deus está como um tesouro para provar a sua palavra, para terminar com tudo isso no dia do juízo. Quem está entendendo o que Deus está falando? E Ele está dizendo aqui, outra coisa aqui, o que é que Ele está dizendo aqui? Exatamente o seguinte, olha que coisa interessante. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, que é o que a gente vê, que a gente vive, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Está fraco, pela perdição dos homens. Todo mundo vai para o céu? Mas tem cabra aí dizendo que é pastor evangélico. E dizendo que tem um irmão que diz que está orando para a salvação de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele já está condenado. É a Bíblia que diz. Diga comigo, a Bíblia diz. Diga comigo, está escrito. A Bíblia diz que ele já está condenado. E a Bíblia está dizendo aqui, Pedro está falando, que quando Deus terminar com tudo isso, inclusive os homens maus, os homens ímpios, quem não aceitar Jesus, quem não tiver o perdão dos pecados através da obra redentora da graça de Cristo, quem não confessá-lo como Salvador, está perdido. Eu volto em João 3,16, porque Deus de tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele não, mas tenha. E quem não crê, diz a Bíblia, já está condenado. Eu estava condenado quando criei em Cristo na cruz do Calvário, tirou a condenação. Você estava condenado também. Você que está me assistindo, se você aceitou a Cristo, você estava condenado. Quando aceitou a Cristo, a condenação saiu. Aleluia! E o Evangelho continua sendo pregado pelo rádio, pela televisão, pela internet. Os profetas de Deus continuam pregando a palavra. Quem não crê, está condenado. É o que está escrito. Pastor, é muito forte essa palavra. Forte é não te avisar. Forte é não falar nada. E nós vamos ver aqui que a igreja ainda não foi arrebatada. O fim total não chegou, porque o Senhor está esperando que mais alguns se salvem. Vamos ver aqui para frente, né? Vamos lá todos juntos? O 5 de novo. Lê de novo o 5. 1, 2, 3. Eles. Eu li esse versículo de novo para tirar uma palavra aqui. E eles voluntariamente. Diga comigo, voluntariamente. Mais uma vez, voluntariamente. Ele sabe o que está falando, mas por causa da sua própria conveniência, ele diz outra coisa. Cuidado. Voluntariamente. Sabe por quê, irmão? Nem sempre pregar a verdade, nem sempre não. Quase sempre que você prega a verdade, você não tem lucro, pelo menos imediato. Você não arregimenta seguidores. Você não vai arrebatar milhões de seguidores. E é possível até que você perca os poucos que tenha. Mas essa é a verdade. Quem está disposto? Pedro, estou falando isso para aumentar o ânimo de vocês. Se anime, viu, irmão Jaquel? Se anime, irmãs do ciclo de oração. Se animem, obreiros. Glória a Deus. Pedro escreveu isso aqui há quase 2000 anos atrás. E parece que ele está morando ali em Santos, do lado ali. Parece que ele estava vendo. Parece que ele estava na internet. Não é verdade? Vamos em frente. Agora, o versículo 7 de novo, vamos passar para o 8. Todos juntos, 1, 2, 3. Mas os céus e a terra. Olha o que ele está dizendo aqui. Pela mesma palavra da criação, o Senhor está mantendo isso aqui.
Irmão, você pode ver que às vezes quando eu vejo algumas coisas, vocês já prestaram atenção como é que as águas estão terríveis, não é? Onde é que já se viu, irmão? Antigamente, quando acabava, chovia muito, era aquelas casas ruins de madeira que a gente fala construir em área de risco. Você reparou agora que as águas estão revoltosas e elas estão em lugar de mansão. É ganhando reis, lugar de gente rica, não é verdade? Há pouco tempo, em São Sebastião, São Paulo, irmão, no centro de São Paulo, carro sendo arrastado, virando. Irmão, por que não acaba tudo ainda? Porque Deus está mantendo pela sua palavra. E Ele não está mantendo porque Ele não quer acabar com tudo, não. Se Ele quiser, Ele acaba e faz de novo. Mas Ele está mantendo pela sua palavra, porque a igreja ainda está aqui. Você pode glorificar ao Senhor? Você pode adorar ao Senhor? Você pode glorificar ao Senhor? Glórias ao Senhor! Se Deus retira a palavra dele, isso acaba tudo, irmão, em 2 minutos. Mas o Senhor está mantendo pela sua palavra, guardando como um tesouro para cumprir a palavra dele no dia final, no dia do juízo. Vamos em frente. Versículo 7, vamos passar para o 8. Mas os céus, pela mesma palavra, se reservam e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O 8. Mais amados, o 9. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Meu irmão, aleluia. 1000 dias para o Senhor é como um ano. E um ano, para Deus, irmão, esse relógio de calendário nosso não quer dizer absolutamente nada. Por que você está preocupado? Deus me esqueceu. Deus prometeu, não aconteceu mais. Irmão, palma, para Deus, o calendário de Deus não é o nosso. Quem pode adorar o Senhor? Pode compartilhar com esse irmão, você não está esquecido, irmão. É que o calendário de Deus é diferente do nosso. Às vezes Deus não deu aquela bênção, aquilo que a gente está pedindo, porque tem alguma coisinha que Ele está preparando a gente para ser melhor ainda, para a gente não se perder. Às vezes Ele vai dar uma coisa tão boa e a gente não sabe usar, então Ele espera preparar a gente primeiro, dar uma amassadinha no barro mais e mais, não é verdade? Porque para Ele, irmão, pastor, eu nem quero mais essa bênção. Não fala não, irmão, talvez essa bênção é na hora que você ficar velho mesmo, né? Não quero receber, velho, morre antes. Mas não pode se matar, não é? Então, meu irmão, o Senhor sabe o que faz. Aleluia. O tempo é dele. Aleluia. Glórias ao Senhor para sempre. Aleluia. O 9, toda a igreja. O Senhor não retarda a sua promessa. É forte isso. De novo. O Senhor não... Continue. Ainda que alguns a tenham por tardia. Continue. Diga comigo, Deus quer que todos venham arrepender-se. Pastor, por quê? O que acontece? Não, o Senhor está... Não é que o Senhor está atrasando. O Senhor está fazendo por onde que todos ouçam. Agora, Deus não vai obrigar ninguém. A palavra está sendo pregada. Os obreiros sinceros estão pregando, não estão enganando ninguém. Aleluia, glórias ao Senhor. Lá no Apocalipse ele disse, chegou na porta de uma igreja, ele dizia assim, exatamente, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Tem que abrir, irmão. Quem está disposto a abrir a porta do coração para ouvir Deus falar? Meu irmão, o problema é que às vezes o que Deus fala, as pessoas têm dificuldade de ouvir. As pessoas nem sempre querem ouvir o que Deus está falando. Como pastor dessa igreja, me sinto na responsabilidade de trazer essa palavra a você.
Eu podia, e não tem nada errado, quantos cultos aqui, e quase todos os cultos, nós oramos pelos enfermos e cremos que Jesus pode abençoar, oramos pelos dizimistas e ofertantes, e faz parte da nossa liturgia isso, mas é necessário falar que Jesus vem buscar uma igreja santa. É necessário falar que a gente está aqui, aleluia, aguardando a volta do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, aleluia, virei outra vez e vos levarei, para que vocês estejam comigo para sempre. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Aperte a mão dos irmãos e fala assim: aqui não é o nosso lugar. Oh, glórias ao Senhor! Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Às vezes eu converso com alguns irmãos, converso com pastores e vejo muita gente agoniada. Está ruim demais. Irmão, assistir um telejornal hoje está complicado, né? As notícias ruins borbulham no WhatsApp, no Instagram. Aí fala: meu Deus, o que está acontecendo? Está ruim um negócio aqui. Aí vem Pedro e fala assim: animem-se, a volta do Senhor. Isso aqui já estava profetizado, aleluia. Porque, irmão, está ruim, tem gente que quer ficar aqui. Imagina se estivesse bom então. Imagina isso aqui sem inflação, sem nada, né? Todo mundo. Meu irmão, isso aqui não é o jardim, não. O jardim é para onde a gente vai. Aleluia, a paz eterna é para onde a gente vai aqui. Mas espera, não, pastor, vamos, irmão, não sou contra, eu sou cidadão, eu voto também. Tem que chegar lá, colocar o número na urna e falar assim: é a minha obrigação como cidadão da terra. Mas eu tenho consciência que lá não vai resolver muita coisa, não. Eu tenho que estar bem com o Senhor. Esteja bem com o Senhor. Estejamos bem com o Senhor. Estejamos aguardando o dia que Ele vai nos levar. Aleluia. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Ele não retarda a sua promessa. Ele quer que todos venham arrepender-se. Isso é forte, diga comigo: Deus quer que todos venham arrepender-se. Ele só não vai obrigar. Não vai obrigar ninguém. A palavra está sendo pregada. Tem gente que fala assim: pastor, esse negócio que falou aqui que vai se acabar tudo, por isso que eu não quero ser crente. É para você também, viu? Naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ah, mas eu não sou crente. Mas vai também, está escrito. É melhor ser crente logo. É melhor se dobrar crente. É melhor se dobrar, aleluia, falar assim: aceitei a Cristo em tempo real, em tempo oportuno, porque senão vai se dobrar do mesmo jeito. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Aleluia, glórias ao Senhor. Agora, o 10, todos juntos, 1, 2, 3. Mas o dia do Senhor. O 11, havendo, pois, irmão, ele está dizendo aqui de uma coisa interessante, preste atenção. Ele está falando assim do final de tudo. Só que esse tempo que vai se desfazer, se acabar, a igreja não vai estar mais aqui. Nós vamos estar guardados com o Senhor. Oh, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. E diz a Bíblia, Paulo fala aos Coríntios, não é verdade? Que uns vão primeiro vão ser arrebatados aqueles que já dormiram no Senhor. E depois nós, pela sua vez, aleluia, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E a gente já vai estar com o Senhor, aguardando os novos céus e a nova terra. Coisa linda, irmão. Coisa maravilhosa. Glórias ao Senhor. Vamos lá. O versículo 11 agora. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Diga comigo: santo trato e piedade.
Aperta a mão do irmão e fala, isso é para nós. Não é para a gente estar fazendo o que quer. Não, tanto faz, isso aí não vai, negócio de Jesus voltar, esse negócio de céu, negócio é aqui mesmo, eu resolvo aqui. Santo trato e piedade. Essa coisa toda, essa complicação lá é para os homens maus e ímpios. Agora, para aqueles que aguardam o Senhor, tem que viver em santo trato e piedade. Repita, santo trato e piedade. Olha que coisa interessante, pastor. Aí dá para entender, isso é complicado. Comigo, pastor, é olho por olho, dente por dente, mas já passou o seu tempo da lei. Agora não, agora é um momento diferente. Para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que querem viver em piedade de vida, em novidade de vida. Não, pastor, comigo é assim, enquanto eu estiver nessa terra, eu aceitei Jesus, mas meu braço não, minha munheca não. Para, meu irmão, para com essa brabeza. Profetiza para ele assim, menos, irmão. O apóstolo Paulo fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele fala no velho homem, agora nós estamos nos revestidos de um novo homem. E aqui quando ele fala homem, tanto homem como mulher. Vamos em frente. Versículo 12, toda a igreja, aguardando em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O 13, olha, é lindo o 13, irmão, leia forte, 1, 2, 3. Aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Quantos glorificam o Senhor? Quantos estão aguardando os novos céus e nova terra? Meu Deus, aleluia, aleluia. O 14, toda a igreja. Oi, irmão, vamos ler melhor, bem forte, um coral bonito, 1, 2, 3. Imaculados e irrepreensíveis em paz. Olhe para cá. Aqui contesta a teoria da graça barata. Não, pastor, pela graça sois salvos, agora acabou. Aceitei Jesus pela graça, agora a gente vai viver a vida que a gente quiser. Não é isso que ele está falando. O próprio Paulo falando na Tito diz assim, porque pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? Porque diz também que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os nomes. Aí vírgula, ensinando-nos que renunciando à impiedade e toda maldade. Diga comigo, depois da graça tem que renunciar à carne. Pastor, mas o próprio Jesus já tinha falado assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Bateu tudo. Quem está entendendo aqui? Lá na velha aliança, quando o povo caía no pecado, não fazia coisa, se arrependam, se convertam ao Senhor. Agora na graça, a conta passada, como disse o pastor Peter aqui, a conta do cartão de crédito, Jesus pagou na cruz do Calvário. Pagou? É o seguinte, irmão, agora renuncia. Renuncia. Aquela conta já está paga agora, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora com conhecimento, fazer a coisa errada, não. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Glória ao Senhor. A graça ensina que renunciando à impiedade, aleluia, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Diga comigo, sóbria, justa e piamente. Foi Paulo que falou e Pedro está falando a mesma coisa. Eu acho interessante. A escola de Pedro foi uma, a gente vai ver aqui na frente, e a de Paulo foi outra. Todos bebendo da mesma fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas diria, do ponto de vista prático, Paulo não andou com Jesus. Paulo era um perseguidor do Evangelho. Mas quando você vai ver aqui, você vai ver Paulo falando dos apóstolos, e você vai ver Pedro aqui falando de Paulo. Coisa interessante. Vamos em frente? Todos juntos agora, o versículo 14. É o 14, né? O 14 de novo. 1, 2, 3. Pelo que, amados?
procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O 15. O 16, falando disso, difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O 17, vós, portanto, amados, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O que Pedro está dizendo assim? Olha, ele não fala essa palavra, mas eu entendo assim: eu sou pescador de profissão, sou um camarada muito simples, mas Paulo, que é sábio, filósofo, entendido, poliglota, ele fala a mesma coisa, uma palavra difícil, que a gente até tem dificuldade de entender, mas o sentido é o mesmo. O Pedro, diácono Elias, falando como um pescador. Irmão, quando eu olho Pedro falando, eu fico mais admirado com Pedro do que com Paulo. Porque é um pescador falando, irmão. Só com uma diferença: andou com Jesus, viveu com Jesus, orou com Jesus, foi chamado a atenção por Jesus. Meu irmão, 3 anos e meio, glórias, aleluia. Ele está filosofando o evangelho aqui, que coisa linda, não é? E ele fala assim: e olha que eu não sou lá essas coisas, que o Paulo fala a mesma coisa, pela graça que foi dada a ele, até difícil a gente entender, mas no fim é tudo a mesma coisa. Tem que ter piedade, tem que ter amor, tem que andar direito, tem que andar debaixo do mandamento do Senhor Jesus Cristo. Eu falando que sou pescador, Paulo falando que é filósofo, que é poliglota, dá tudo na mesma coisa. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ler de novo o 16 e passar para o 17. 1, 2, 3. Falando disso, para a sua própria perdição. Espera um pouquinho, antes da gente passar para frente. Eles pegavam as palavras difíceis de Paulo e faziam cada um a sua interpretação. Me perdoem aqui, mas eu vou conjecturar aqui. Cada um fazia a sua interpretação, né? Diga comigo, a sua versão. Você já virou? Não, mas a versão assim não diz assim. Mas, meu irmão, se tirar o verbo, não é a verdade. Se distorcer do que os apóstolos falaram, se distorcer do que os profetas falaram, se distorcer do que Jesus falou, se distorcer do que os apóstolos falavam, não é de Deus. Simples assim. Não, pastor, mas surgiu um profeta, um missionário, com uma nova visão. Não é de Deus. O Antigo Testamento todo, o Novo Testamento todo, as palavras dos profetas, a lei, os profetas, o Senhor Jesus. Agora surge os bonitinhos querendo reinventar a roda. Não crê, tal. Na nossa igreja aqui mudou a diferença. Não vá atrás disso. Estou te ensinando como seu pastor. Não vá atrás disso. Fique com a palavra. Eu disse aqui há poucos dias aqui, aleluia, 66 livros, escritos num período mais ou menos de 1.600 anos, por 40 autores diferentes. Aleluia, aleluia. Meu irmão, a gente escreve um negócio hoje, a semana que vem a gente já repensa. Será que eu escrevi a mesma coisa? Agora, 1.600 anos, 66 livros, 40 autores diferentes, mas todos inspirados pelo Espírito Santo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem adorar o nome do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Os teólogos sabem o que eu vou falar aqui, melhor do que eu. Existem outros livros que não fazem parte do cânon sagrado. Não quer dizer que esses livros, tudo que está lá está errado. Mas se foi achado alguma coisa
que distorceu dos outros, já foi tirado. Ele pode ter acertado 99%. Se 0,1% bateu, ou não bateu, ou distorceu qualquer uma coisa, então já tirou para não ter dúvida. Porque o que está aqui é a palavra de Deus. Vou falar uma coisa para você. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Você tem Bíblia aí ainda? Faça assim. Levante a sua Bíblia. Faça assim, não tenha vergonha dela não. Ah, pastor, a minha está no celular. Então levante o seu celular com ele aberto. A palavra de Deus. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé em que cremos. Aleluia. Aleluia. Esse papo que ninguém vai para o inferno não é o que está na Bíblia. Tem que aceitar Jesus. Quem aceitou Jesus, levanta a mão aqui. Livre, espontaneamente, ninguém é obrigado. Aceitamos a Jesus, diz a Bíblia, que tem a vida eterna. Vamos terminar? Aleluia. O 18 agora, todos juntos. 1, 2, 3. No versículo anterior, no 17, tem um termo que eu queria, antes de terminar, compartilhar com vocês. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, quer dizer, eu estou ensinando vocês, é o que Pedro está falando assim, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você já viu gente, irmão, que começa assim, olha, eu tenho dúvida disso aqui, porque o pastor ensinou isso, eu li isso aqui na Bíblia, mas o fulano de tal, teólogo, PhD, aí você vai falar, pastor, você é contra? Não sou contra nada disso. Se isso for para a glória de Deus, é muito bem-vindo. Mas quando começa a distorcer, você não vê um que termine do jeito que começou. Não vê um. Começa a distorcer daqui, dizer que não é bem assim, dizer que não está ensinando direito. E aqui o que Pedro está falando assim, eu estou avisando vocês de antemão, diga de antemão, para que vocês não caiam da vossa firmeza. Aperte a mão do seu irmão e fala, firmeza, irmão. Firmeza. Temos que ter firmeza, irmão. A gente tem que saber que a gente tem crido. A gente tem que saber qual foi a palavra da fé, qual é a palavra da fé que nós pregamos, para que a gente não caia da nossa firmeza, não fica balançando, daqui a pouco não cai mais nada. E agora para terminar o 18, toda a igreja, antes. Vamos ler melhor, 1, 2, 3, antes. Agora bonito. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos ficar de pé.